Após a morte de Kim Il-sung, o líder supremo e fundador da Coreia do Norte, Kim Jong-il, sucedeu ao seu pai no poder em 1994. Com o passar dos anos no poder, e tal como tinha acontecido com o seu pai, o culto em torno da sua figura foi crescendo através dos meios oficiais, monumentos, desfiles, retratos e pins. Famoso pela sua paixão pelas artes, especialmente pelo cinema, chegou a participar na produção de filmes norte-coreanos. Durante o seu governo, ocorreria a fome na Coreia do Norte, na qual, segundo o próprio governo de Pyongyang, teriam perdido a vida cerca de 220 mil pessoas, embora se pense que o número real possa ter sido muito maior. Com a sua morte, subiu ao poder Kim Jong-un, o atual líder supremo da República Popular Democrática da Coreia, dando continuidade à dinastia Kim. E esta é a história de Kim Jong-il. Existem diferentes versões sobre o nascimento de Kim Jong-il. Segundo fontes ocidentais e sul-coreanas, ele teria nascido numa aldeia de Viatskoye, um campo militar siberiano perto de Khabarovsk, na União Soviética. Ali, o seu pai, Kim Il-sung, tornou-se líder dos exilados coreanos comunistas e comandante do batalhão na 88ª Brigada Independente de Fuzileiros do Exército Vermelho, composta por guerrilheiros chineses e coreanos. Mas, segundo a biografia oficial de Kim Jong-il, ele nasceu num campo militar da resistência coreana contra a ocupação japonesa, no Monte Paektu, em 1942. Kim era ainda criança quando terminou a Segunda Guerra Mundial e as tropas japonesas se retiraram da Coreia. Nesse mesmo ano, Kim Il-sung, o seu pai, regressou a Pyongyang e no final desse ano voltariam num navio soviético para a Coreia Kim Jong-il, a sua mãe e o seu irmão. A família foi acolhida numa mansão de um antigo oficial japonês em Pyongyang e, durante a sua estadia ali, Kim Jong-il perderia o irmão mais novo e a mãe, que faleceu ao dar à luz o terceiro filho. Enquanto estudante, acompanhou o pai a Moscovo para assistir ao 21º Congresso do Partido Comunista Soviético, em janeiro de 1959. Durante esse período, já começou a servir ao seu pai e foi informado sobre os assuntos nacionais pelos assistentes de Kim Il-sung. Kim Jong-il ingressaria nas fileiras do Partido dos Trabalhadores em 1961 e, em pouco tempo, começaria a subir posições dentro da organização, primeiro como instrutor, depois chefe de seção, vice-chefe e, por fim, chefe do departamento do Comitê Central do Partido. Logo também passaria a auxiliar seu pai em assuntos de Estado. Além disso, exerceu outros cargos, entre eles o de Ministro da Cultura e das Artes, criando 5 óperas de conteúdo político. Também ocupou o posto de chefe de operações contra a Coreia do Sul e foi deputado da Suprema Assembleia Popular. Nesse período, seu pai voltou a se casar e teve outro filho, Kim Pyong-il, o que provocou uma rivalidade entre os dois irmãos. Para evitar confrontos, Kim Pyong-il foi enviado à Hungria como embaixador e, para pôr fim a essa disputa, em 1980, durante o 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores, Kim Jong-il foi confirmado como sucessor de seu pai, em detrimento do meio-irmão. Nesse tempo, Kim Jong-il já começava a ser conhecido como o querido líder ou amado líder, enquanto o governo norte-coreano iniciava a construção de um culto à sua personalidade, tal como havia ocorrido com seu pai, o grande líder. Em 1983, a Coreia do Sul acusou Kim Jong-il de ordenar o atentado à bomba em Rangoon, na Birmânia, que matou 17 funcionários sul-coreanos em visita oficial, incluindo 4 membros do governo. Também foi acusado de outro atentado em 1987 que resultou na morte de 115 pessoas a bordo do voo 858 da Korean Air. Já durante a década de 1980, a Coreia do Norte começou a enfrentar uma grave crise econômica, que se agravou com a queda do comunismo no leste europeu e o colapso da União Soviética, seus principais parceiros comerciais.
Finalmente, em 1991, Kim Jong-il foi nomeado comandante supremo do Exército Popular da Coreia, um marco bastante importante, já que as Forças Armadas representam o verdadeiro centro de poder no país. Em 1994, foi anunciada a morte de Kim Il-sung, aos 82 anos, e Kim Jong-il foi escolhido pela Assembleia Popular Suprema como chefe de Estado e proclamado líder supremo, tornando-se o novo e absoluto dirigente da Coreia do Norte. Naquele período, o país já começava a apresentar sérios problemas, principalmente devido à má gestão. As graves inundações ocorridas em meados da década de 1990 agravaram ainda mais a situação pela péssima administração da terra. Somado ao fato de que apenas 18% do território norte-coreano é cultivável, isso conduziu a uma severa fome que duraria 4 anos, de 1994 até 1998. Em 1999, o próprio governo de Pyongyang admitiu a morte de cerca de 220 mil pessoas devido à fome. No entanto, segundo a CNN, os números poderiam ter chegado a 2 milhões, o que representaria aproximadamente 10% da população total. Como consequência da crise dos anos 1990, o governo passou a autorizar algumas atividades de escambo e comércio em pequena escala, favorecendo também o surgimento do mercado negro. Durante sua liderança, as negociações com os Estados Unidos e a Coreia do Sul sobre o programa nuclear norte-coreano, iniciadas por Kim Il-sung, chegaram a um desfecho positivo. Com a eleição de Kim Dae-jung como presidente sul-coreano em 1997, em 1998, Kim Jong-il fez um apelo à reunificação com a Coreia do Sul. Em junho do ano 2000, ele recebeu em Pyongyang o presidente sul-coreano Kim Dae-jung, na primeira cúpula entre as duas Coreias desde a separação. Nela, os dois líderes adotaram um princípio de acordo para estabelecer relações diplomáticas, reforçado poucos meses depois, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Sydney, quando as delegações dos dois países desfilaram juntas, sob uma única bandeira. Enquanto as relações com a Coreia do Sul pareciam cada vez mais amistosas, com os Estados Unidos ocorria o contrário, já que eram considerados o principal inimigo da Coreia do Norte. Durante a administração de Bill Clinton, a secretária de Estado Madeleine Albright visitou Pyongyang no ano 2000, conseguindo a promessa de Kim de que o país não prosseguiria com o programa nuclear caso os Estados Unidos fornecessem outras fontes de energia. Mas esse acordo nunca foi implementado, pois a Coreia do Norte continuou desenvolvendo seu programa nuclear e os Estados Unidos não forneceram a energia prometida. A administração de George W. Bush adotou uma postura ainda mais rígida em relação ao país, acusando-o de chantagem nuclear, o que obrigou a China a tentar atuar como mediadora entre os dois estados. Assim como Kim Il-sung havia preparado seu filho Kim Jong-il, este também começou a formar seu filho mais velho, Kim Jong-nam, como futuro candidato à chefia do estado. No entanto, em maio de 2001, Kim Jong-nam foi detido ao chegar ao aeroporto internacional de Narita, em Tóquio, Japão. No momento da prisão, viajava com um passaporte dominicano falso e havia entrado no país com o objetivo de visitar a Tokyo Disneyland. Anos mais tarde, em 2017, a imprensa sul-coreana noticiou que Kim Jong-nam havia sido assassinado no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, envenenado por 2 mulheres não identificadas. Sem o primogênito, Kim Jong-il passou a considerar como possível sucessor seu outro filho, Kim Jong-chul. Em 2002, Kim Jong-il assinou com o primeiro-ministro japonês Koizumi Junichiro uma declaração conjunta com o objetivo de avançar na normalização das relações entre os dois países. Em abril de 2004, Kim fez uma visita não oficial a Pequim, na qual os líderes chineses tentaram convencê-lo a abandonar o programa de armas nucleares. Apesar de algumas expectativas com a retomada do processo de desnuclearização, em fevereiro de 2005, Kim surpreendeu a comunidade internacional ao anunciar que a Coreia do Norte já possuía um arsenal nuclear. Na cúpula intercoreana de outubro de 2007, assinou junto ao presidente sul-coreano a Declaração de Paz e Prosperidade,
na qual ambos os países se comprometeram a pôr fim ao armistício da Guerra da Coreia, por meio de um tratado de paz, além de prometer a suspensão do programa nuclear norte-coreano. No dia 17 de dezembro de 2011, seria anunciado que, aos 69 anos, Kim Jong-il havia morrido, e assim como aconteceu com seu pai, seu féretro permaneceu na entrada do Palácio Memorial de Kumsusan durante 9 dias. A morte daquele que foi líder da Coreia do Norte provocou cenas de dor coletiva, nas quais apareciam inúmeros norte-coreanos chorando desconsoladamente. Segundo diversas fontes, aqueles que não demonstrassem suficientes sinais de dor poderiam enfrentar condenações de até 6 meses de trabalhos correcionais. Com a morte de Kim Jong-il, surgiram diversas críticas, entre elas a de desertores da Coreia do Norte, que afirmaram que Kim possuía 17 palácios e residências oficiais em todo o país, um complexo privado perto do Monte Baekdu e uma hospedaria à beira-mar na cidade de Wonsan. Também se acusa o regime de violações de direitos humanos e da existência de campos de concentração, como o de Horiong, considerado o maior campo de concentração da Coreia do Norte. Com a morte de Kim Jong-il, foi inaugurada a primeira estátua de bronze ao lado de uma semelhante de seu pai. Finalmente, em 29 de dezembro de 2011, seria confirmado Kim Jong-un como líder nacional, sendo o atual dirigente da Coreia do Norte. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo.